Penso que a mostra Queer Museu, que esteve em exibição no Santander Cultural, pode ser analisada em dois planos distintos. Um, aquele em que comumente vem sendo objeto de exames e de considerações e reflexões, que é o plano do conteúdo em si, absolutamente impróprio para o consumo humano e muito particularmente impróprio para o consumo infantil e infanto-juvenil, que é o público ao qual estava destinada aquela exibição. É o público ao qual estava destinada aquela exibição. E, em vista disso, provocou intensa reação na sociedade. Este é um plano. Não vou me deter nele, porque já foi exaustivamente objeto de considerações. E há um outro plano, que é o plano da disputa, dos poderes que entraram em disputa a partir daquele episódio. O primeiro, do próprio movimento LGBT, movimento que tem seus militantes, que se articula internacionalmente e que tem um projeto cultural, mas que não é só cultural, um projeto de civilização, mas que não é só de civilização, um projeto de humanidade, que não é só de humanidade, um projeto de natureza. Ou seja, um amplo projeto político, porque afeta a natureza, afeta a humanidade, afeta a cultura, afeta a civilização. E, claro, com reflexos políticos. E por ser um movimento político, portanto, estar em busca de poder, ter por objetivo aspectos que requerem poder, dimensões que requerem exercício de poder, precisam da sala de aula, precisam das crianças, precisam levar as crianças para o Queer Museu, tanto quanto precisam que os temas, que a temática LGBT, que a ideologia de gênero esteja disponibilizada, amplamente disponibilizada nas matérias dentro das salas de aula. Lá com as nossas crianças. Todo poder precisa da sala de aula. Toda cultura, toda civilização, a sociedade precisa da sala de aula. E o projeto LGBT precisa da sala de aula. Toda essa pendenga em torno da ideologia de gênero nas escolas, nos programas educacionais, tem a ver com isso. Há um outro plano, que é o plano que reagiu a isso, que é, numa democracia, podemos dar o nome de opinião pública. Opinião pública que, ao tomar conhecimento do que estava em curso, do que estava acontecendo em Porto Alegre, do que estava sendo exibido, de onde estavam indo e para onde estavam sendo levadas as crianças, reagiu fortemente, derramou a sua indignação nas redes sociais. E, como mercado, numa sociedade de economia livre, como mercado, muitos desses descontentes, aos milhares, fecharam suas contas no banco que estava patrocinando aquele evento. A esta reação natural, democrática, soberana, madura de uma sociedade, porque é assim que acontece. A sociedade reage e age dentro do mercado. Não é análogo ao que acontece como reação do público consumidor quando uma empresa age de modo nocivo no meio ambiente? Não reage à comunidade? Pois então, estão agindo de modo nocivo sobre as nossas crianças. O outro poder que se manifestou foi o banco ao fechar a porta. Ele era o dono da casa, fechou a porta. E agora há um outro poder que está se manifestando depois do fato ocorrido, que é o poder de alguns veículos, de alguns meios de comunicação e de alguns formadores de opinião, que se habituaram ao longo das décadas de serem os reitores da opinião pública, os corregedores da opinião pública, aqueles que diziam às pessoas como deveriam se comportar, o que deveriam aceitar, o que não deveriam aceitar, formando e tantas vezes deformando a opinião e determinando como deveriam andar as coisas no plano social, no plano político, no plano econômico, no plano religioso e no plano moral. E, de repente, perceberam que não estão mais fazendo aquilo que nós queremos. O que está acontecendo? A modernidade colocou à disposição outros meios de expressão, de formação de opinião, de troca de ideias e de organização desta mesma opinião pública.
certos veículos de comunicação e certos colunistas entraram em confronto com a opinião pública, só que fica tão chato para um jornalista dizer que está em confronto com a opinião pública, que, de um modo geral, eles personalizaram no MBL, como se fosse o MBL que estivesse fazendo tudo aquilo. E não por ter sido ele como foi, aquele que simplesmente escancarou aquela realidade para a opinião pública, fazendo os vídeos que fez e colocando as imagens à disposição das pessoas para que as pessoas reagissem como, de fato, sabidamente e sabiamente reagiram. Jogo de poder. Felizmente, nesse episódio, venceu a opinião pública. E tem alguns nos meios de comunicação que descobriram que há areia embaixo dos pés sobre os quais calcavam o seu poder. A terra tremeu. Daí as reações que vimos. Pense nisso.